E eu falei, eu vou fazer um documentário sobre o Chico, que é mostrando que o Chico é para sempre. E aí a gente descobriu que já são 536 livros, Deus dos 412, e aí a gente começou a cavucar. Então a gente conseguiu financiamento do Fundo Setorial, o nosso bom Fundo Setorial do Audiovisual, espero que volte, e a gente produziu um material que aí eu fui ficando mais assustado ainda, gente, porque eu entrevistei umas 80 pessoas, né? Em Uberaba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, e não acabava. E não acabava de virem histórias, não acabava de virem é, conexões de uma coisa ali, outra coisa colar, e no interior da cidade tem um cara que foi amigo dele, e tem um cara que produziu os óculos dele, aí a gente foi conversar com o oculista do Chico Xavier. Esse cara é um manancial de histórias. Ele encontrava o Chico Xavier, e o Chico, enquanto estava lá esperando os óculos, ele gostava de muitos óculos, contava histórias assim inenarráveis para o cara. E o cara guardou isso. Então, na casa dele tem uma parede de uns 10 metros de um lado e do outro, só com coisas que ele recortou e que ele viveu com o Chico. Então, você vê atrás de uma ótica em São Paulo. E aí eu falei, não vai caber em 2 horas. Não cabe em 2 horas, o Chico é imensurável. É muito interessante ver que muitas coisas que o Chico repetia tinham um simbolismo enorme, como eu vi debaixo desse abacateiro aqui, evangelicamente falando, né? Para poder pregar, para poder trocar informações e ajudar as pessoas. Então, as pessoas passavam por aqui, recebiam um dinheirinho, davam dinheirinho, dava comida e elas iam embora. Então, essa árvore aqui, ó, tem uma força muito grande. Mas ela tem uma força maior ainda pelo que ela registra aqui nesse espaço. Então, ó, se até as palavras têm força, imagina uma oração embaixo de uma árvore como essa. Esse aqui é o abacateiro do Chico Xavier. Bacana, né? Eu fui falar do Chico Médium, que é o mais, né, é o lead da história, mas tem o Chico que é a celebridade de dois mundos, porque é o Chico que recebia o Roberto Carlos, a Vanusa, o Juscelino Kubitschek, e recebia a Isabel de Aragão, recebia o Emmanuel, recebia... Então, assim, dos dois mundos corriam para Uberaba, e isso gera mais um monte de outras histórias. Tem o Chico da vida privada. Assim, eu cheguei num lugar, no Centro Hospitalar em São Paulo, da Nina Galves, uma amiga dele de muitos anos. Ela me pegou pela mão e me levou num quartinho. Esse aqui era o quarto que o Chico se hospedava. Eu nunca abri para ninguém. E aí você começa a puxar gavetas, gavetas, e assim. E eu, gente, isso é o terno, a peruca, e ele passeava por São Paulo. E aí hoje eu estou terminando um longa-metragem de 2 horas sobre o Chico, chama Chico para Sempre. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café, a gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. E eu desenvolvi a partir disso uma série de 7 episódios, de 1 hora cada um, pelo menos, sobre temas ligados ao Chico, e eu estou tendo dificuldade para editar, porque eu poderia fazer muito mais, mas aí tem uma hora que você tem que dizer, tem limite, né? E aí eu estou trazendo isso só de casos do Chico Xavier, de casos sobrenaturais, fenomenais, etc., que pessoas viveram e relatam, como relato, são relatos primários, né? Não são alguém viveu, eu vivi essa história. A gente poderia passar dias e dias contando. É um negócio realmente muito poderoso. Então, eu estou, na minha parte, o que me compete, eu estou oferecendo, aí vou trazer para o público esses dois produtos, né? O filme de longa-metragem, chamado Chico para Sempre, e a série, que também vai se chamar Chico para Sempre. Entrevistei alguns dos biógrafos, né? Um dos biógrafos dele é o John Harley. Ele narra coisas que a história foi passando por tradição oral, do que foi o dia 2 de abril de 1910, dos fenômenos que ocorreram na cidade, sabe, voo de garças, fenômenos bem de perfumes, etc, etc. E aí ele falou assim, pô, agora você tem que fazer um filme, um outro filme sobre a vida do Chico. Eu falei, não dá.
Agora espera, né, gente? Mas, objetivamente, a gente filmou o longa em agosto e setembro do ano passado. Agosto, setembro, um pouquinho de outubro. Aí eu filmei o Ninguém é de Ninguém logo depois, da Zíbia Gasparetto. E aí apareceu a janela de fazer. Isso, acho, na verdade, é decorrência da pandemia, né? De todos os recursos presos e etc. E aí eu emendei o Chico Xavier, o Nosso Lar 2, que é baseado nos Mensageiros, é o segundo livro da série. E acabei atrasando um pouco a entrega. Eu acredito que a gente consiga estreá-lo ali por agosto, setembro, a gente já está pronto. Eu estou na fase final de grafismo, ajustes e checando o material. Tem muita foto, muita foto. E a série, na verdade, ela corre concomitante, viu? Então, assim, eu já tenho um esqueleto aí de quase todos os episódios. Ela não é mais do mesmo, ela é muito mais de mais coisas a respeito do que a gente tratou, né? Então, ainda tem materialzinho e tá bacana. Foi a primeira vez que alguns familiares resolveram dar depoimentos, né? A sobrinha dele, a sobrinha neta, pessoas que estavam muito próximas a ele. É a primeira vez também que o Eurípides resolveu falar, né? Há muito tempo o Eurípides não falava. Os originais das viagens dele para Nova York, os estudos novos do Sérgio Felipe sobre a glândula pineal, e que estão presentes no livro do André Luiz, né, no Entre a Terra e o Céu, que aliás é outro direito que eu tenho também, no Entre a Terra e o Céu. Coisas que a gente está descobrindo que são importantes e que muitas vezes ficaram esquecidas no passado, né? Tem o Fábio Júnior cantando a música que ele fez para o Chico, que ele compôs para o Chico Xavier. A gente foi entrevistar pessoas que estavam dentro do hospital que nunca tinham dado um depoimento quando aconteceu a história da Luz. Lembra da história da Luz? Que entrou no quarto do hospital? Então, eu fui encontrar pessoas que estavam lá dentro e elas narram para a gente o que aconteceu de fato naquela hora que ocorre entre não ter luz e o que acontece depois, ou seja, o tipo de melhora que aconteceu, que foi realmente muito impactante. E a gente entrevistou pela primeira vez uma senhora que está lá, que é a dona Joselma, enfim, ela é da União Espírita Mineira, e ela topou falar. Então, ela narra com riqueza de detalhes o que aconteceu naquele dia que a luz saiu no Fantástico, né? Enfim, e isso é muito bacana. Ela contou para a gente de uma maneira muito bonita, muito emocionada. Então, isso está no documentário também, né? Não só a ideia de que o Kardec, o Chico é o Kardec, de que o Emmanuel reencarnou, e aí, enfim, o Eurípides fala, né? O meu pai vai reencarnar. Ele se refere a pai, né? Embora a justiça tenha dito que ele não era filho oficialmente há pouco tempo, né? Mas ele se refere a pai. Ele fala assim: meu pai vai reencarnar no meio do século, junto com Emmanuel, e eles vão trabalhar para pacificar o Oriente Médio, a pedido de Jesus. O Eurípides fala isso. Então, se tem pessoas que são próximas, que dão outras versões, eu acho que a gente tem que manter aí nesse lado, jornalisticamente falando, existem as versões e as conclusões são livres, né? Abordamos esse assunto também, né? Ou seja, e aí, obviamente, o Geraldinho Lemos teve a oportunidade de se contextualizar, o Bacelli teve a oportunidade de contextualizar, porque o Chico fala uma coisa e as pessoas levam isso, é a famosa interpretação dos fatos, né? Ou seja, ele explicou algo que tinha a ver com grupos de tempos, com períodos de tempo, com provações, com modificações planetárias. E aí alguém inventou um nome de data limite, não sei se foi a dona Marlene, a doutora Marlene, quem que foi? E, obviamente, isso distorce totalmente uma informação que foi dada que era muito bacana. Olha, o planeta tem que melhorar. Isso tem sido dito em todos os centros espíritas que eu vou há anos, desde os anos 80. Olha, vocês têm que melhorar o planeta. E aí distorcem isso, criam uma celeuma ao redor dessa data, quando o Chico estava dando uma informaçãozinha, né? Tipo, olha, teve uma reunião, deram um prazo, se nesse prazo a gente não fizer muita besteira, recomeçam os outros prazos, porque a gente está em provação. Era isso que ele estava dizendo. Eu tenho um projeto de filme com a Universal Entertainment chamado Emmanuel, a história de um espírito, né?
que é contar a vida do Emmanuel ao longo dos últimos 2.000 anos, de fazer em série, porque o Há 2.000 anos absolutamente merece ser uma série, né? As pessoas falam muito de filmar o Paulo Estevão, falam muito por que eu não filmo o Paulo Estevão, etc. Primeiro que não é uma vontade só minha, né? Eu não tenho os direitos desse livro, mas eu acho que para a gente poder filmar o Paulo Estevão à altura, a gente precisa de investimento, a gente precisa fazê-lo como ele merece, como um filme de orçamento grande, né? Assim como Renúncia, que é talvez um dos meus livros preferidos e que você tem que filmar no lugar correto. Eu tenho direitos junto da Federação Espírita Brasileira, do Obreiros, do Libertação e do Missionários. São talvez os três. Eu gostaria muito de filmar pelo menos o Obreiros e o Libertação, que são muito cinematográficos, muito cinematográficos.